denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. A teoria. Olá, então a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre queda livre dos corpos. Imagine o seguinte, se eu tenho, deixa eu pegar uma folha em branco aqui, se eu tenho um prédio e desse prédio eu solte um objeto. Se eu soltar um objeto desse prédio, obviamente ele vai cair, certo? Por que ele vai cair? Porque ele está sujeito à ação do campo gravitacional da Terra, a ação da gravidade, certo? Imagine que, se eu soltar esse objeto, então ele vai cair. A Terra, ela atrai os corpos para si, certo? Então, pensando nisso, a gente tem que pensar o quê? A Terra, não só a Terra como os demais corpos celestes, ela atrai os corpos para si, certo? A gente vai falar assim, ó, imaginem o seguinte, peso, o que é peso? O peso é massa vezes a gravidade. O que significa isso? O peso de um corpo é a força, peso é um tipo de força. É a força com que a Terra atrai os corpos. Então, eu poderia dizer assim, se a minha massa é 90 quilos, e eu estou na Terra, onde a gravidade é 9,8, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter um peso de mais ou menos, de aproximadamente 900 newtons, certo? Então, assim, ó, imaginem que quando esse corpo aqui é solto, ele vai enfrentar alguma dificuldade na sua queda? Vai, porque a gente tem ar. O ar é matéria, ocupa lugar no espaço, vai se opor ao seu movimento. Mas imaginem o seguinte, quando a gente fala em queda livre, a gente vai desconsiderar essa ação, vai desconsiderar a ação do ar, por exemplo, de quaisquer outras forças. Então, o seguinte, como nos outros vídeos eu falei para vocês sobre movimento uniformemente variado, o que é o movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, o que a gente vai ter? A gente vai ter aceleração. O que é aceleração? É rapidez com que um móvel altera sua velocidade. Então, se eu tenho lá um prédio e desse prédio eu solto um objeto e eu digo assim, eu estou desprezando a resistência do ar. Qual que é a gravidade aqui? A gravidade na Terra, vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. É 9,8, vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. No primeiro segundo de queda, qual que vai ser a velocidade dele? Se ele estava em repouso, a velocidade inicial dele era 0. Ele estava em repouso, a velocidade inicial dele era 0. Depois de 1 segundo, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade vai ser 20 metros por segundo. Observem que os intervalos de espaço aqui, eles vão mudando. Isso é válido para o movimento uniformemente variado, certo? No terceiro segundo, a velocidade dele vai ser 30 metros por segundo. Lembrando que no movimento uniformemente variado, a velocidade final é dada por velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nesse caso aqui, para a gente determinar a velocidade, observem que essa fórmula é a fórmula do movimento, fórmula da velocidade em função do tempo do movimento uniformemente variado. Na queda livre dos corpos, a velocidade é dada pela gravidade vezes o tempo. São similares. Por que eu tirei essa velocidade inicial aqui? Porque a velocidade inicial, se ele estava aqui, ela é 0. Então, eu posso escrever isso daqui para a queda livre dos corpos,
se a velocidade inicial é 0, a aceleração e g é a mesma coisa. Significa aqui, nesse caso, a aceleração da gravidade. Então, gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade na queda livre dos corpos é a velocidade vezes o tempo, certo? Então, assim, e outra coisa, a função horária da posição essa daqui eu coloquei para a gente associar. A função horária da posição é S igual a SO mais VO vezes T mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Posição final, posição inicial, velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa fórmula aqui a gente pode utilizar para calcular a queda livre de um corpo? Sim. Mas simplificando, a gente pode utilizar essa daqui, onde diz H igual G vezes tempo ao quadrado. De onde que saiu isso, pessoal? Pensem assim, ó. S igual a SO mais VO vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2. S é a posição final. SO, nesse mesmo exemplo aqui, eu não conheço. Posso considerar como 0. Mais a velocidade inicial é 0 vezes o tempo. Tudo isso daqui vai dar 0. Então, vai ficar A vezes T ao quadrado dividido por 2. Ou S pode ser para altura, ou pode ser H. Então, a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E a outra, que é a equação de Torricelli, pessoal, ó, essa daqui, a equação de Torricelli. Velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu posso substituir por essa daqui. Ó. Ah, professor, mas se eu usar essas aqui, essa relação, dá na mesma. Na verdade, eu nem passo praticamente essas fórmulas aqui, que é mais para confundir. Vocês podem fazer todas as questões lembrando dessas aqui, de movimento uniformemente variado. Isto é válido para a queda livre dos corpos. Por quê? A queda livre de um corpo, ela é um movimento uniformemente variado. A equação de Torricelli, então, se a velocidade inicial ela é 0, eu não preciso colocar a aceleração da gravidade, então 2 vezes a gravidade vezes a altura, que é a distância percorrida por uma pedra, por exemplo, quando eu jogo. Aí a gente tem aqui um exemplo. Pense no seguinte exemplo, que diz assim: desprezando a resistência do ar, calcule o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura de 20 metros em relação ao solo. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber o tempo de queda. A pedra foi abandonada de uma altura de 20 metros. Então, o meu H é 20 metros, certo? Quero saber o tempo que ela levou para atingir o solo. A gravidade no local lá é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente pode utilizar? A gente quer saber tempo. Para a gente saber tempo, e a gente tem uma altura, a gente pode usar H igual a G vezes T ao quadrado dividido por 2. Por que eu vou usar essa? Porque eu tenho altura, tenho gravidade, quero descobrir tempo. Então, posso usar essa formulazinha aqui. Então, a altura 20, certo? Igual a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Seguindo aqui, ó, vamos resolvendo. 20 igual 10t ao quadrado, dividido por 2, é 5t ao quadrado, certo? O meu interesse é isolar o t. Então, esse t que está sendo multiplicado pelo 5, eu posso passar o 5 para lá, vai ficar 20, ele está multiplicando, vai passar dividindo. 20 dividido por 5 igual a t ao quadrado. 20 dividido por 5 é 4. 4 igual a t ao quadrado. O que eu faço agora? O inverso da potência é a raiz. Raiz de 4 é igual ao tempo. O tempo é igual a 2 o quê? 2 o quê? 2 segundos, certo? Na sequência aqui, a gente tem uma questão que diz o seguinte: um corpo é abandonado do alto de um prédio e chega ao solo exatamente 3 segundos após ter sido solto. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e calcule
a altura do prédio. Observem, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem o tempo, que é 3 segundos. A gente tem a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente quer descobrir a altura desse prédio. O corpo foi abandonado daqui. Ele levou 3 segundos para atingir o solo. Então a gente quer saber a altura do prédio. H é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ah, mas o professor disse que eu poderia fazer pela outra. Claro, eu posso dizer que S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Posso fazer com essa daqui, é a mesma coisa. Qual que é a posição inicial? Posição inicial eu posso considerar como 0. Velocidade inicial é 0 vezes o tempo. Isso tudo aqui vai dar 0. A aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade. Só para mostrar para vocês que é a mesma fórmula, pessoal. Então, seguindo aqui, a altura do prédio vai ser a gravidade é 10 vezes o tempo, que é quanto? O tempo é 3. 3 ao quadrado, dividido por 2. Logo, a altura vai ser 10 vezes 3 ao quadrado é quanto? 3 vezes 3, 9. 10 vezes 9, dividido por 2. A altura, 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2. Logo, a altura desse prédio é 45 metros. Então, esse corpo abandonado foi abandonado em uma altura de 45 metros. Na sequência, a gente tem mais uma. Nessa questão aqui, a gente tem assim, um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros. Então, a altura é 20 metros. E cai em direção ao solo, em uma região onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade do corpo imediatamente antes de tocar o solo é... Então, se ele foi abandonado aqui, possivelmente a velocidade inicial dele era 0, certo? Eu quero saber a velocidade aqui, a velocidade final, pouco antes dele tocar no solo, imediatamente antes, como a atividade diz. Então, a gente tem a altura, tem uma distância percorrida. Então, a gente pode utilizar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS. Ou, utilizando aquele outro termo que eu falei para vocês, a gente pode dizer que velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade, que é a mesma coisa que a aceleração, vezes a altura, certo? Quero que vocês saibam que é a mesma coisa. Se eu colocar a velocidade inicial como 0, não vai mudar nada. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20. Velocidade ao quadrado, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 é igual a 400. Mesma coisa, inverso da potência é raiz. Raiz de 400. A raiz de 400 é 20. Logo, é 20 metros por segundo. Lembrando que metros por segundo é a unidade do sistema internacional. Se pedisse em quilômetro por hora, como é que eu faço a conversão de quilômetro por hora para metros por segundo? De quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai fazer dividir por 3,6, como eu já comentei com vocês. Então, para mim passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quisesse em quilômetro por hora, 20 vezes 3,6 é igual a 72 quilômetros por hora. O que vocês têm que pensar assim, ó? Então, de quanto maior for a altura que eu soltar um objeto, maior vai ser a velocidade com que ele vai atingir o solo? Sim, quanto mais alto, mais tempo de queda. Quanto mais tempo de queda, mais tempo ele vai ter acelerando. Quanto mais tempo ele tem acelerando, maior vai ser a velocidade. Então, para essa aula seria isso. Um abraço a todos.